Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos corrigir uma prova para assistente administrativo da banca VUNESP. Essa prova foi feita para a Unesp, para a Universidade Estadual Paulista de São José dos Campos. Então, se você está se preparando para alguma prova, para algum concurso da VUNESP, fica ligado até o final do vídeo para a gente analisar essa prova. Beleza? Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui a tirinha da Mafalda para a gente responder as 3 primeiras questões. Então, se você quiser, dá uma pausa, dá uma lida nessa tirinha, que a gente vai partir para as questões. A questão número 1 diz assim: assinale a alternativa que melhor explica o efeito de humor da tira. Alternativa A. A mãe volta do supermercado reclamando dos preços dos alimentos, embora a imagem mostre o carrinho de compras cheio. Alternativa B. Ao chegar em casa, a mãe mal percebe a presença da filha, que a observa em silêncio. Alternativa C. A filha admira a mãe por ela demonstrar consciência em relação aos problemas econômicos do país. Alternativa D. A mãe descarrega o carrinho de compras sozinha e a filha não se dispõe a ajudá-la, pois está distraída com seus pensamentos. Ou alternativa E, o último quadrinho mostra a filha com o rosto coberto por verdura, sugerindo que a mãe se irritou com seu comentário. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder que eu já volto com a resposta. Beleza? Se você assinalou a alternativa E de escola, parabéns, você acertou. O miserável é um gênio! Veja aí que o humor da tirinha, ou seja, a graça, é que a mãe da Mafalda joga uma verdura na cara dela, né? Porque não gostou do que ela tinha dito. Por isso, a alternativa correta é a alternativa E. Você percebe que nas outras alternativas, a banca só encheu linguiça, falou coisas nada a ver, ou então descreveu quadrinhos, mas que não tem nenhum humor, né? Eles servem para explicar a história. Por isso, quando você for analisar uma tirinha de quadrinho, e quando a banca perguntar qual é o motivo do humor daquela tirinha, preste bastante atenção nas últimas, né? Geralmente, assim como as piadas, o humor, a graça da história está sempre no final, quase sempre no final. Por isso, fique atento a quebras de expectativa, que geralmente é o que gera humor na tirinha, a polissemia, né, ou a linguagem conotativa. Geralmente um personagem fala uma palavra pensando em um sentido e o outro entende em outro sentido. Geralmente esse é o humor das tirinhas, né? Vícios de linguagem, ruídos de linguagem. Então a alternativa correta é a alternativa E. Vamos para a segunda questão. No contexto em que está empregado o vocábulo suscetíveis, tem como sinônimo alternativa A, sensíveis, alternativa B, impassíveis, alternativa C, receptivas, alternativa D, distraídas ou alternativa E, afáveis. Vou dar 2 segundinhos e já volto com a resposta. Beleza? Então, se você assinalou a alternativa B, impassíveis, parabéns, você errou. Errou! No quadrinho, né, a palavra suscetíveis aí, ela está no sentido de sensíveis, alternativa A. Essa palavra suscetível, sensível, está relacionada com a pessoa que se ofende com facilidade. Então, por isso, né, um sinônimo aí de suscetível é sensível. Veja que a mãe da Mafalda ela estava sensível por causa dos problemas econômicos e por isso que ela ficou brava com a Mafalda. Já a palavra impassíveis, né, impassível, significa imperturbável, inabalável. Então, nós vimos que não é esse o sentido da palavra suscetível. Já receptível, né, que está na alternativa C, significa uma pessoa que recebe algo com cordialidade, com prontidão. Distraídas, né, são pessoas desatentas. E afável, né, na alternativa E, significa alguém acolhedor, cortês ou polido. Por isso, a única alternativa aí que se aplicava à palavra suscetíveis é a alternativa A, sensíveis. Vamos agora para a terceira questão dessa prova.
É correto afirmar que na frase "Como você consegue inventar umas frases tão originais?", o vocábulo tão indica: alternativa A, comparação; alternativa B, tempo; alternativa C, intensidade; alternativa D, duração; ou alternativa E, dúvida. Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza? Se você assinalou aí a alternativa C, que o tão significa intensidade, parabéns, você acertou. Acertou, miserável. Veja aí que o tão é um advérbio. Lembre-se que o advérbio ele pode caracterizar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Na frase diz assim, olha, como você consegue inventar umas frases tão originais? Aí o tão ele está caracterizando o adjetivo originais. Então, ele poderia ter falado frases originais, mas ele quis intensificar essa originalidade, né, dessas frases. Por isso, ele colocou frases tão originais. Então, aí o advérbio tão está intensificando o adjetivo originais. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Antes de irmos para a próxima questão, dá uma pausa no vídeo, leia esse texto que vai ser utilizado para responder as próximas questões. Beleza? Se você já leu, vamos então para a questão de número 4, que diz assim: de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que as emoções dos cães são muito semelhantes às dos seres humanos e diferenciam-se das dos outros animais. Alternativa B. As pessoas imaginam que seus cães são capazes de perceber suas emoções, mas ainda não há pesquisas que comprovem esse fenômeno. Alternativa C. Os cães, por motivo de sobrevivência, detectam apenas as emoções positivas de seus companheiros humanos e as emoções negativas de possíveis predadores. Alternativa D. Os estímulos percebidos pelos cães no reconhecimento de emoções podem ser auditivos, olfativos ou até mesmo visuais. E alternativa E. As pesquisas indicam que os cães são contagiados pelas emoções dos donos, mas não de outros seres humanos. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta responder que já já eu estou de volta com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa D, parabéns, você acertou. boy. Veja aí que a alternativa D diz que os estímulos percebidos pelos cães no reconhecimento de emoções podem ser auditivos, olfativos ou até mesmo visuais. E no texto nós vimos que os cães eles percebem sinais, né, nos seres humanos, tanto sinais na expressão facial, quanto nos sons que nós fazemos, em outros sinais, né, dos seres humanos. Já nas outras alternativas, nós vemos que elas não estão corretas. Por exemplo, a A diz que as emoções dos cães são muito semelhantes às dos seres humanos e diferenciam-se das dos outros animais. Primeiramente, o texto ele mostra estudos, né, relacionados aos seres humanos e aos cães. Não falou nada sobre outros animais. Então, não tem como a gente inferir o que está dizendo aí nessa alternativa. Agora, na B, diz que as pessoas imaginam que seus cães são capazes de perceber suas emoções, mas ainda não há pesquisas que comprovem esse fenômeno. Ao contrário, o texto mostra pesquisas comprovando isso, né? Que seres humanos e cães eles conseguem perceber as emoções de cada um deles. E na alternativa C, aí diz que os cães eles conseguem ver só emoções positivas nos seus donos, né? E emoções negativas de possíveis predadores. Novamente, o texto não falou assim, né? Não foi tão específico, dizendo que os cães só assimilam emoções positivas dos seus donos. Não. Fala que eles também percebem emoções negativas. E na alternativa E, lá diz que as pesquisas indicam que cães são contagiados pelas emoções dos donos, mas não de outros seres humanos. Novamente, aí o texto ele não restringiu
assim como fez a alternativa, né? O texto fala que os cães eles conseguem perceber as emoções dos seres humanos. É claro que do dono deles, né, eles têm uma compreensão maior, vamos assim dizer. Mas não quer dizer que eles também não percebam emoções em outros seres humanos que não seus donos. Então, a alternativa correta para responder essa questão é a alternativa D. Vamos agora para a questão de número 5, que diz assim: a respeito da relação entre cães e humanos, é correto afirmar, com base no texto, que: alternativa A. O reconhecimento das emoções entre as duas espécies segue sendo um mistério, visto que os comportamentos humanos não são observáveis pelos cães. Alternativa B. As gerações anteriores não possuíam uma convivência tão próxima como os cães e, portanto, é possível supor que não havia também uma comunicação tão precisa das emoções. Alternativa C. A interpretação das emoções entre as espécies é um meio de facilitar a comunicação entre cães e humanos, o que é fundamental em situações de perigo. Alternativa D. Os seres humanos são incapazes de reconhecer as emoções de outros animais, dado que a expressão das emoções se dá unicamente por meio da linguagem falada. E alternativa E. Os cães possuem habilidades auditivas e olfativas semelhantes às dos humanos, e por isso são capazes de perceber a maior parte dos estímulos no ambiente doméstico. Dá uma pausa, tenta responder que eu já volto com a resposta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você errou. Eu não entendi o que ele falou. Porque a correta é a alternativa C. Aí diz que a interpretação das emoções entre as espécies é um meio de facilitar a comunicação entre cães e humanos, o que é fundamental em situações de perigo. E é isso que nós vimos no texto, né? Desde os tempos antigos, né? Lá do tempo dos homens das cavernas, né? Que seres humanos e cães eles se cooperam, principalmente em situações assim de perigo. Agora vamos analisar as outras alternativas aí e procurar o erro delas. Na alternativa A, diz que é um mistério, né? Esse fato de reconhecer os sentimentos. O que é errado, porque no texto mostra várias pesquisas, né, que já comprovaram que tanto os seres humanos quanto os cães, eles percebem as emoções, né, um do outro. Já na alternativa B, diz que as gerações anteriores não possuíam uma convivência tão próxima com os cães. Isso é uma mentira, né? Não é à toa que os cachorros, né, eles são conhecidos como os melhores amigos do homem. Então, desde muito tempo, há essa relação entre seres humanos e cães. Por isso, aí essa alternativa está errada. Agora, a alternativa D. Os seres humanos são incapazes de reconhecer as emoções de outros animais. O próprio texto fala o contrário, que os seres humanos percebem as emoções, tanto positivas quanto negativas dos cães, e vice-versa. Os cães também percebem emoções positivas e negativas nos seres humanos. E além disso, como diz aí no final da alternativa, a expressão de emoções, ela não é unicamente através da linguagem falada, ao contrário. Também pelos gestos, pelas expressões faciais, tanto do ser humano principalmente, mas também dos cachorros. Então essa alternativa estava totalmente errada. Vamos ver a alternativa E. Aí diz que os cães possuem habilidades auditivas e olfativas semelhantes às dos humanos. Só por aí você já percebe que está errado, né? Porque os cães têm esses sentidos, né, do olfato e da audição muito melhores do que os seres humanos. É por isso que eles conseguem perceber coisas que nós não conseguimos, como, por exemplo, detectar diabetes ou epilepsia em um ser humano. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos agora para a sexta questão dessa prova, que diz assim: assinale a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto a concordâncias verbal e nominal. Alternativa A.
Quando houve um choro, os animais se sentem afetados por um sentimento de tristeza. Alternativa B. São muito vantajosas para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. Alternativa C. A comunicação entre as duas espécies é bom e garante a sobrevivência tanto dos cães quanto dos humanos. Alternativa D. Não existem no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. E alternativa E. Há em cada raça de cão grandes diferenças que interferem na capacidade do animal de perceber os sentimentos do dono. Dá uma pausa, tenta resolver que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa E de escola, parabéns, você acertou. A alternativa E é a única que está correta. Ela está de acordo com a norma padrão das concordâncias, tanto verbal quanto nominal. Nós vamos analisar as outras alternativas, procurar o erro delas. Na alternativa A, Liane, quando houve um choro. Quem que ouve um choro? Os animais. Então, é quando ouvem um choro. Quando ouvem um choro, os animais se sentem afetados por um sentimento de tristeza. Agora, a alternativa B. São muito vantajosas para o ser humano a convivência diária com cães e gatos. O que é vantajosa? É a convivência. Então, é muito vantajosa a convivência diária com cães e gatos domésticos. Por isso está errado, não é plural. Aí seria no singular. Alternativa C. A comunicação entre as duas espécies é bom. O que é bom? A comunicação. Então, o correto seria: a comunicação entre as duas espécies é boa e garante a sobrevivência, tanto dos cães quanto dos humanos. E na alternativa D, não existem no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. O que não existe? Diferença. Por isso, o correto seria: não existe diferença em relação à expressão das emoções. Então veja aí que os erros eram errinhos de concordância, né? Seja verbal ou nominal. Assim, gabarita a alternativa E. Vamos agora para a próxima questão, que diz assim: na frase, mas o inverso também é verdadeiro, o que significa que o estresse e a ansiedade do dono também podem afetar o cão. Primeiro parágrafo. O vocábulo em destaque estabelece em relação ao trecho anterior um sentido de: alternativa A, explicação; alternativa B, adversidade; alternativa C, conclusão; alternativa D, concessão; ou alternativa E, finalidade. 2 segundinhos e eu já estou voltando com a resposta. Beleza? Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Que demais! O mas quase sempre vai dar a ideia de adversidade. Ele é a clássica conjunção adversativa. Além do mais, existe o porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Essas palavrinhas quase sempre dão a ideia de oposição ou adversidade. Já o que, porque, assim, pois, costumam dar a ideia de explicação, servem para explicar alguma coisa. As conjunções conclusivas geralmente são o logo, por isso, assim. As que dão a ideia de concessão, embora, ainda que. E finalidade, a fim de que, para que, entre outras. Então fique ligado aí nas conjunções, porque cai bastante em concurso, né? Geralmente cai assim. O examinador dá uma frase, destaca, né, alguma conjunção e pede para você falar qual é o significado daquela conjunção, qual é o sentido que aquela conjunção está dando naquela frase. Então, por isso é importante você conhecer todas as conjunções, sejam as conjunções coordenadas, subordinadas, para você responder esse tipo de questão.
Então, gabarito, alternativa B. Vamos agora para a questão de número 8, que diz assim. Considere o seguinte trecho do quarto parágrafo. Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar para podermos agir rapidamente. Se o verbo alertar fosse substituído por avisar, a expressão em destaque deverá ser substituída por alternativa A, nos quais, alternativa B, dos quais, alternativa C, em que, alternativa D, de quem, alternativa E, cujos. Dá uma pausa, tenta responder que já já eu estou de volta. Beleza? Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Porque o correto é a alternativa B, dos quais. Veja que ele pediu para você mudar o verbo, né? Do verbo alertar para o verbo avisar. Por isso, essa questão era uma questão de regência. Você precisaria conhecer qual é a regência do verbo avisar. O verbo avisar é um verbo bitransitivo, ou seja, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Ou então, avisa a alguém de alguma coisa. Por exemplo, avisei meu amigo de que não iria à festa. Essa é uma das possibilidades. Ou então eu posso dizer assim, avisei ao meu amigo que não iria à festa. Por isso aí no caso, quando nós trocamos o verbo alertar por avisar, o correto seria colocar ali o dos quais. Porque quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Por isso, gabarito é a alternativa B. Vamos agora para a nona questão, que diz assim. Assinale a alternativa em que o trecho apresentado foi alterado em concordância com as normas de emprego da vírgula. Alternativa A. Os donos de cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar as suas emoções. Alternativa B. Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Alternativa C. Mas o inverso também é verdadeiro, o que significa que o estresse e a ansiedade do dono também podem afetar o cão. Alternativa D. Não se sabe ainda se os humanos podem ficar contagiados pelas emoções dos seus cães, embora alguns especialistas acreditem que seja bastante provável. E alternativa E. Em termos de alarme, esta via de dois sentidos é mutuamente vantajosa para ambas as espécies. Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Você é louco, cachoeira? A alternativa A é aquela que está correta, de acordo com o emprego da vírgula. Vamos analisar ela? Diz assim, os donos de cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar as suas emoções. Aí, o muitas vezes está entre vírgulas, porque é um termo acessório, é um termo que viria lá no final da frase. Como o autor quis realçar, né, aí essa intensidade, né, esse advérbio aí de intensidade, ele deslocou ele mais para trás. Então, uma dica que eu sempre dou é quando você está numa questão assim com respeito à pontuação e tem alguma frase, uma palavra ou mesmo uma oração entre vírgulas, circula essa palavra, esse termo e lê o resto. Se você perceber que dá sentido a frase sem aquele termo entre vírgulas, provavelmente está correto. Provavelmente ali é um termo que foi deslocado. Então, aí no caso, por exemplo, os donos de cães sentem que os animais são bons em captar as suas emoções. Veja que a frase teve sentido. Então, era um termo deslocado. Já nas outras alternativas, você vê
que muitas vírgulas aí foram colocadas a mais, sem necessidade, né? Na B, os cães são seres incrivelmente sociais, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. O por isso aí, que está entre vírgulas, é uma conjunção explicativa. Assim, a primeira vírgula até está correta, né, antes do por isso, mas não tem necessidade de ter uma outra vírgula depois dele. Isso só acontece em conjunções conclusivas, né? Quando a conjunção ela dá essa ideia de conclusão, aí sim ela fica entre vírgulas, o que não é esse caso, ou por isso é uma conjunção explicativa. E nas outras frases, a maioria foi colocado vírgulas entre sujeito e o seu complemento. Né? Na C, por exemplo, mas o inverso também é verdadeiro. O que é verdadeiro? O inverso. Entre sujeito e o seu complemento não tem vírgulas. Por isso, ao responder questões assim, sempre que você vê uma vírgula ou uma pontuação, se pergunte por que foi colocada essa vírgula. Se você conseguir achar um motivo, então provavelmente ela está correta. Mas se não tiver nenhuma explicação, ela está errada. Foi colocado ali só para te confundir. Assim, o nosso gabarito é a alternativa A. Vamos agora para a 10ª e última questão. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo. A relação entre cães e humanos remonta pré-história. Sabe-se que, medida que lobos selvagens foram sendo domesticados, sua aparência e seu comportamento se transformaram até atingirem características dos cães atuais. Então, temos as alternativas A, B, C, D e E. Dá uma pausa, tenta resolver que eu já volto com a resposta. Ok? Se você assinalou a alternativa D de dado, parabéns, você acertou. Vamos ver aí por que a alternativa D é a correta? Diz assim, a relação entre cães e humanos remonta à pré-história. O verbo remontar, quando tem esse sentido de buscar a origem ou a data de alguma coisa, ele pede um objeto indireto começado pela preposição a. Por isso, aí no caso, remonta à pré-história, com crase. Já na segunda lacuna, sabe-se que, à medida que lobos selvagens foram sendo domesticados, sua aparência e seu comportamento se transformaram. Veja aí que foi usada a expressão à medida que. À medida que dá a ideia de proporção aí nessa frase. Então, sempre que essa expressão, à medida que, der a ideia de proporção, ele tem crase. Então, à medida que, com crase. Mas fique ligado que essa expressão à medida que, ela pode não dar a ideia de proporção. Veja no exemplo. À medida que o governo utilizou para diminuir a inflação, foi cortar gastos. Veja aí que a medida que não dá a ideia de proporção, por isso aí não tem crase. Então, essa expressão, à medida que, somente terá crase quando der a ideia de proporção. E a última lacuna, até atingirem as características dos cães atuais. O verbo atingir é um verbo transitivo direto, né? Quem atinge, atinge algo ou alguma coisa. Por isso, não pede a preposição a. Assim, atingirem as características sem crase é o correto para preencher essa lacuna. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.